Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido uma semana muito abençoada. Se possível, deu com alguma lucratividade aqui na bolsa. Não está sendo as últimas semanas, os últimos dias muito fácil de operar, né? Toda essa questão global aí, macroeconômica de guerra, cenário político, inflação, então tá deixando meio travado aí, ó, a bolsa nas operações, né? Mas vamos lá, nosso segundo vídeo aqui do radar semanal. Mesmo estando meio travado, eu entendo que o movimento é para alta, né? Pelo que eu estou observando nos ativos, eu entendo que o movimento para mim é para alta e deixou um sinal bonito essa semana, um candle bonito, né? Claro, falta romper ali, já vou ver no gráfico, falta romper essa região para se confirmar, mas eu entendo que a probabilidade maior é para alta. Semana passada tracei 3 cenários, né? Muito óbvio, na verdade, né? Ou era para cima, ou era para baixo, ou era lateral. Então é óbvio, né, que era isso, mas deixei claro que o meu viés, a minha perspectiva seria para alta. Essa semana até que se confirmou. Tivemos um evento hoje na B3 ali, os ativos abriram, os mercados só abriram depois do meio-dia e meia. Tem um problema de comunicação, se não me engano, que é a custodiante e a B3. Isso talvez tenha atrapalhado um pouco a formação do preço hoje. Mas enfim, vamos estudar o padrão, vamos com cautela, né? Claro que as operações que a gente vai ver aqui é sempre com muita cautela, até se confirmar ali a volta para ter alta. Então, cautela nas operações de curto prazo. Nas de longo prazo, como eu tinha falado semana passada, para os ativos bons, que quem tem carteira para longo prazo, como eu tenho, então gerou bastante oportunidade. Bom, chega de papo, vamos para o gráfico e ali nos conversa. Então, pessoal, como eu falei, semana passada, eu entendo que o Ibov está nessa correção secundária, né, essa perna secundária, e querendo retomar uma terciária para alta. Chegou aqui numa região de suporte, que é essa região dessa mega barra aqui, também sustentada pela média de 72 períodos, e fez essa perna de alta. Chegou nessa região aqui, tá, retraçando, traçando uma linha de Fibonacci, então encontrou resistência, e o drive para mim agora essa semana é esse rompimento aqui. Se romper essa região aqui, eu entendo que abre caminho para voltar para o topo, ou pelo menos a parte intermediária aqui. Então, a perspectiva é o rompimento para essa semana aqui. Podemos observar que semana passada fez um candle de contração de volatilidade e esse candle está sendo rompido para cima, né? Então vamos esperar para ver semana que vem como é que vai se comportar com relação a esse rompimento ou não. Mas a estrutura começou a ser formada aqui, né? Nas semanas atrás, que era esses topos e fundos já descendentes, né? Rompeu média, voltou a cair, rompeu esse topinho, voltou a testar. E agora vamos ver como é que vai se comportar aqui, se romper aqui, está acionando esse pivô. Perfeito? Então, cautela, vamos aguardar para ver como é que o gráfico vai nos dizer. Bom, separei alguns ativos para nós dar uma olhada. Então, o ativo ABCB4, ele está no semanal, vamos começar nosso contexto. Semanal, eu entendo que ele chegou numa região aqui de suporte, que é essa mega barra aqui, e também em cima, para cima das médias desses 72 períodos, fez a perna aqui de alta. E no diário, a gente depois observa que ele, após feito essa perna, ele veio corrigir essa região de fundo aqui. Certo? Então, esperar para ver como é que vai se comportar esse rompimento, essa região. Talvez uma operação, lembrando que todos os vídeos e comentários feitos aqui não é nenhuma recomendação de investimento de compra, é apenas educacional em cima do gráfico da análise técnica. Então, uma possível entrada seria nesse rompimento desse candle. Essa semana passada fez um candle de contração de volatilidade, essa semana também está contraindo volatilidade. Então, seria, na minha opinião, uma possível entrada nesse rompimento, certo? Com stop aqui embaixo. Na verdade, embaixo desse fundo aqui. Vou limpar aqui, fica mais fácil. Então, podemos pegar uma projeção de Fibonacci. Aqui deixaria o stop, deixar um
um caldinho ali de segurança, uma gordurinha. Então seria uma parcial, uma final, ou uma saída total aqui nesse ponto. Então vejo que poderia dar uma oportunidade nesse ponto. Banco ABC. Certo? Setor Shopping, ali é a Luz 3, ali é essa Sonai. Fez já uma perna de alta, encontrou resistência nesse ponto, encontrou suporte nesse ponto. Aqui. Fez a perna de alta no diário. Veio retestar esse ponto, que é esse topo aqui rompido. No meu entender, se romper essa região, deixa eu botar aqui, se romper essa região aqui, stop certo aqui no fundo, e o alvo da operação também uma parcial. Eu sempre coloco de modo geral, cada um vai estipular, caso entre, caso julgue que é conveniente entrar, vai calcular seu risco-ganho. Eu, de modo geral, para ficar mais didático aqui no canal, eu coloco no mínimo 1,5, né? Mas tem muito ativo aqui que está abrindo a possibilidade de retornar para topo. Então, por exemplo, aqui seria uma final em 100% ou parcial e uma final aqui em 1,61, que é 1,5 do risco. Mas, enfim, tranquilamente pode chegar nesse topo como pode chegar nesse topo aqui. Então, demora um pouco mais, é claro, já seria um trade de posição, mas é viável sim retornar para testar o topo anterior. Então, essa aqui é a Luz 3, que também está bem bonitinho aqui no semanal, certo? Próximo, Axia 3. Eu entendo que também está numa região aqui de suporte, no semanal, aqui, nesse fundo, sustentada pela média desses 72 períodos. Semana passada fez um candle de contração de volatilidade, esse candle da semana rompeu para cima, então ele fez 1, 2, 3 aqui, rompeu para cima. Vejo uma possível entrada aqui nesse ponto, com o stop aqui embaixo, certo? Aí você calcula o teu risco-ganho também, seria uma 100%, 161, 200, aí fica a teu critério. Mas, e no diário a gente pode ver também, bem na verdade está abaixo das médias aqui desses períodos, mas ele fez um padrão de topo duplo, de pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, deu 30 dias. Claro que não é o fundo duplo clássico que ele vem numa tendência de baixa, apesar que tem uma correção aqui, né? Mas eu digo que é um topo duplo dentro de uma tendência de alta, porque está sendo sustentado pela média móvel desse período semanal. Mas, enfim, é um padrão de topo duplo, de fundo duplo, entendeu? 20, 30 dias. Então, seria essa para mim a entrada, nesse ponto aqui de rompimento desse candle com o stop aqui no fundo. Aí tem que calcular o risco-ganho de cada um, certo? B3 e SA3, também está bonito na minha opinião. Chega aqui, está bem evidente o ponto de suporte de B3 e SA3. Olha só esse mega suporte que ele encontrou depois desse rompimento. Então ela rompeu esse ponto aqui, veio retestar a região que antes era resistência, agora vira suporte, uma troca de polaridade, rompeu. Então um ponto de entrada para mim seria aqui, nesse rompimento, com o stop aqui embaixo. Daí teria acionando esse pivô, já fez um início de estrutura de alta aqui, então seria no rompimento desse topo com o stop aqui no fundo. Também calculo o alvo, projetando Fibonacci. Nesse caso, estaria ao final aqui 161, coerente com o topo, ou carregar a operação até o topo anterior, né? Tem uma outra ferramenta, eu já mostrei no vídeo, vou mostrar no vídeo de amanhã, mas tem uma ferramenta para quem não gosta de usar Fibonacci, essa ferramenta é risco-ganho do Profit, para quem usa o Profit. Por exemplo, então se a gente entrou nesse ponto, a gente coloca aqui, ó, seria a linha de entrada, stop e as linhas de parciais, 100 e 161. Então é ferramenta de risco-ganho do Profit para quem não gosta de usar projeção de Fibonacci. Então tá muito bonita, B3 SA3, vamos ver se vai andar. BOVA 11 também, fica em linha ali que a gente viu no IBOV, né? Muito parecido o gráfico, porque representa o IBOV, na verdade. Então também, se romper esse ponto, stop aqui no fundo,
e deixa a operação cair, alvo final poder ser até aqui nesse topo anterior. Muito interessante. BPAC também tá bonita. BPAC chegou no ponto aqui de suporte, essa média desse período, fez a perna de alta, fez a correção e agora fez esse padrãozinho aqui, poderia ter de fundo. Então aqui seria já um rompimento aqui. Também uma entrada seria nesse ponto ou nesse ponto com o stop aqui no fundo. Tem que calcular o risco ganho. Deixa eu ver quanto é que daria daí. Se fosse entrar aqui com o stop aqui, 8%, aí tem que ver de cada um, né? 8% para um final de 11, talvez, ou que ser um pouco mais comedido, mas daí eu deixar o stop um pouco mais curto, aí o risco é maior de ser violinado, seria aqui, 5, 6%. Então tem que ver qual que é o risco ganho, mas tá bonita, ela fez a perna de alta, ela já veio retestar esse topo rompido, chegou na região de suporte no diário agora, então ver como é que vai transcorrer para a semana. CEMIG também tá muito bonito, encontrou suporte aqui nessa região, fez agora um D3, tá muito bonito, uma entrada seria nesse ponto com stop, dá para dar uma gordurinha aqui nesse ponto, não para não deixar exatamente abaixo aqui, e alvo final aqui para cima. Aqui fica mais claro o pivô que está se formando. Veja que se romper esse ponto aqui, ela saiu nesse pivô, pullback seria essa região, e o stop seria aqui embaixo. Fazendo nossa projeção de Fibonacci, aqui nesse rompimento. Um alvo bem longo mesmo. Mas perceba que se romper, abre caminho para voltar aqui, não tem muita resistência para frente. É interessante. E é uma ação que tem muitas carteiras, que tem em muitas carteiras previdenciárias, né, paga bons dividendos CEMIG. É interessante. Esse PFE também tá bonita, fez a perna de alta, encontrou suporte. Aqui ela já fez o fundo duplo. Cara, tô com um topo duplo na cabeça hoje. Mas o fundo duplo rompeu, voltou a testar, fez aqui no branco. Uma entrada seria aqui, com stop nessa região. E o alvo aqui em cima. Tá muito bonito. CPSE. Setor de energia. Cara, Cury tem que tomar um cuidado, sim, porque o setor de construção tá bem amassado. Por causa do rota de juros, essa possível rota de juros, tá bem amassado. No semanal, é uma entrada bem arriscada. Isso não recomendo para os iniciantes. Na verdade, não recomendo nenhuma, porque não é recomendação e sim estudo, né? Mas assim, uma análise técnica seria uma entrada arriscada nesse ponto, com o stop logo aqui no fundo. Porque se ele perder essa região aqui, isso aqui vai se tornar um candle armadilha para queda. Então, se romper, pode retestar essa região aqui novamente, né? Eventualmente até o topo. Se romper para cima, vai se romper para baixo, ela perde esse fundo relevante e o movimento acelera para baixo. Então tem que tomar cuidado. Tendo um possível abertura em gap de baixo, né? Mas assim, tá numa região bem relevante de suporte. Então, caso entre, com risco ganho controlado, seria o stop aqui. Mas assim, priorize os ativos que estão em tendência de alta, é muito mais fácil operar. Mas não deixa de ser um candle interessante que se formou. Pode ver quando ele bate nessa região, ele volta a subir, bate e volta a subir. Então, pode acontecer isso também. Mais uma energia equatorial. Fez um candle de contração de volatilidade. Esses candles aqui são interessantes de operar porque ele acelera para um dos lados. E como ele está numa região de suporte, a probabilidade de acelerar para alta é maior. Então, seria no rompimento com o stop abaixo aqui. E os alvos aqui para cima. Iguatemi, setor de shopping. Também fez um candle bonito, chegou numa região de suporte, fez a perna de alta, né, no rompimento desse candle com o stop aqui embaixo. Seria uma entrada técnica pela análise técnica. Aí ele fez a perna de alta, fez a retração aqui, chegou na região desse topo rompido aqui. Então seria no rompimento aqui que está aqui embaixo. Iguatemi.
comentei da EGE3 e ISA-E4, que eles fizeram follow-on, então os preços estão se acomodando ainda, mas ele deixou um padrão interessante aqui um sinal interessante aqui no semanal, que eu entendo que pode ser um trap. Tá vendo que tem esse fundo aqui? Ele ameaçou perder, e se romper semana que vem esse ponto aqui, seria um trap, na minha opinião, ou seja, aquela armadilha que os institucionais fazem para capturar liquidez, né, para buscar essas ordens de venda para empurrar o movimento para cima. Então, se romper essa região, eu entenderia que seria um trap. Esse top é bem curtinho aqui no fundo, para voltar no mínimo para esse topo aqui. Então, pode ser que seja um trap. Redeor. Isso aqui também é mais no risco, pode ver que as médias no semanal não está bem alinhado para cima ainda, mas está na região de suporte. Está numa retração até no mensal aqui, se puxar, como ele fez essa perna no mensal de alta, essa retração chegou nesse topo rompido. Então o contexto de suporte está aqui, ó, nesse topo rompido do mensal, e fez esse aqui no branco no semanal. Um trade um pouco mais arriscado, né? Não superou suas médias ainda, mas enfim, pelo semanal seria a entrada na superação dessa máxima, até porque também é uma sidebar, e stop nesse ponto aqui para buscar no mínimo essa região como alvo. E por último, e não menos importante, a VEG soltou balanço, o pessoal gostou, o mercado gostou do balanço da VEG. Tanto é que no dia que soltou, ela fez um gap aqui, ó. Olha esse gap que ela fez de alta. E o gap está seguindo. Então, podemos dizer que é um gap de ruptura. E fez esse gap. Essa semana teve essas longas sombras aqui, já mostra que teve comprador defendendo. Então, para mim, seria uma entrada no rompimento. Deixa um caldinho para cima aqui e um stop aqui embaixo. Seria uma entrada nesse rompimento aqui, com o stop aqui embaixo. E o alvo mínimo nessa região aqui. Então tá bem interessante, VEG. Ela não fez ainda aqui Não, ela fez sim. Ela fez essa perna de alta. Inclusive o gap conta como perna de alta. Testou essa região aqui de suporte e botou a subir. Então seria para mim uma entrada técnica nessa região com o stop aqui no fundo. Bom, o que tinha separado era isso, pessoal, que eu vi de mais interessante, claro que para quem analisar e decidir entrar, não entra em tudo, né, seleciona os melhores ali, ainda é cautela, vamos esperar, né, o mundo está muito incerto ainda, então tem que dar um passo de cada vez, para as operações de curto prazo. E mostrar, para finalizar, Sambi 11 hoje ele fez um gap de alta de 13%. Por que eu trago o Sambi 11? Porque talvez alguns tenham visto um vídeo que eu fiz desse padrão aqui, comentando esse padrão de cunha descendente, que era um padrão de reversão. E com o movimento alto de hoje, esse padrão se confirmou. Então, eles teriam invalidado o padrão se rompesse esse fundo, mas a gente pode ver que com essa abertura de hoje, essa perna aqui, o padrão foi validado. E só que tem que tomar cautela agora, esperar os próximos acontecimentos, que esse gap de alta de 13% aqui de hoje, foi motivado por uma oferta pública de ações, uma OPA, da Santander Espanha. Isso animou o mercado, porque quando uma empresa decide recomprar suas próprias ações, porque ela está achando que a ação está barata e acredita na empresa, né? Então, o Santander da Espanha fez essa OPA hoje e o mercado gostou da notícia, né, do comunicado, mas esperar transcorrer, como é que vai dar para frente, para semana que vem. Mas o padrão foi confirmado, rompeu para cima. Mas eu vou fazer um vídeo à parte, semana que vem, no início da semana, explicando melhor para vocês o que é uma oferta pública de ações, como é que transcorre, quem tem direito à venda, se é obrigado a vender ou não, mas eu explico num outro vídeo específico disso para vocês. Mas o padrão foi confirmado, sim, então houve rompimento para cima e vamos esperar para ver o que vai acontecer. E por último aqui, penúltimo, quero mostrar para vocês um trade de posição que eu estou fazendo.
já postei em alguns vídeos. O que é o trade de posição? É aquele trade que vai durar algumas semanas ou meses. Então eu entrei nesse ponto aqui, que eu entendi que era um suporte, no rompimento desse pequeno branco aqui, semanal. Observei que o ativo já vinha caindo por um longo tempo, e chegou nessa região onde encontrou um suporte, comprei nesse rompimento e estou com o objetivo de sair aqui nesse topo. Então, para capturar um movimento de uns 15%, certo? E essa semana ela ficou um padrão bonito, ela fez a perna de alta e agora fez esse movimento aqui de fundo. É um dos três de fundo praticamente. Mínima, mínima baixo, mínima alta. Aqui seria uma entrada, com stop aqui embaixo. Deixa eu ver o risco ganha, seria 4 para 6, pedaria. Pegar a projeção. Pegar esse fundo aqui. Seria um pouco para cima aqui. Mas ficou bonita. Espero que termine, que vá para frente, termine esse trade. E chegando aqui, zero operação, como uma operação especulativa. O que eu faço com o lucro dessa operação? Caso dê lucro, né? Caso dê alvo nessa operação. Eu pego esse lucro e reverto para investimento, comprando ou fundos imobiliários para minha carteira, ou ações para minha carteira previdenciária, ações que pagam dividendo. Então com isso eu transformo o dinheiro de uma especulação em um investimento para mais tempo. Para mais tempo. E eu tinha separado, sumiu. Embraer ficou também um padrão bonitinho essa semana. Embraer, como já estudamos aqui, ela fez um gap de ruptura nesse ponto. O gap não foi fechado. Então ele subiu, fez aqui um reteste na região de topo rompido. O movimento acelerou. E hoje, a princípio, por mais que o mercado abriu depois do meio-dia, mas ele fez isso aqui, ó, contraiu com volatilidade. Fez um 2, 3 de fundo. E uma entrada bem interessante, pode ser tomada com cautela, sendo nesse ponto aqui, ó, o rompimento desse ponto aqui, com o stop ou aqui embaixo, para quem não quer se expor tanto risco, ou aqui. O mais técnico aqui, que é o topo, é o fundo validado. E o movimento vocês calculam daí pro risco ganho. Se for uma entrada aqui no fundo, então esses seriam os alvos dessas regiões de preço. Certo? E se for... Aqui eu não aconselho porque é muito curto o stop. Muito curto o stop. Se eu fosse entrar, o risco, o stop técnico seria aqui mesmo. Mas aqui, até poderia ser tomado, mas é um stop mais curto. Pessoal, acho que eu já falei bastante, até quis ter feito um vídeo mais curto essa semana, mas pelo jeito não vai dar, deu 24 minutos. Mas enfim, qualquer coisa vocês aceleram aí, ó, a timeline para ver os pontos mais interessantes, ou quem quiser estudar, então pode ver o vídeo completo. Esse é o nosso segundo vídeo aqui do Radar Semanal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando, estudando e entendendo melhor a análise técnica, né? Agradeço a todos pela atenção, um grande abraço, fique com Deus, um bom final de semana para vocês e a família de vocês, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.